Ao vivo com Pedro Caldas. Eu sou André Deac. A gente vai falar sobre os docs, as coisas que você faz aí, Pedro. Sobretudo esse doc que você lançou agora, Lumina, ou Lumina, como você fala? Lumina. Lumina. Acho que você pode Beleza. começar se apresentando aí, contando um pouco de você, e a gente vai entrando no papo. Depois eu editei um trechinho do doc para você falar em cima dele. Mas fala de você, depois a gente fala desse último doc aí. Massa. Legal, Deac. Bom dia, boa tarde aí, também para você. Mais uma vez, estamos aqui numa transmissão ao vivo para falar um pouco de audiovisual. Bom, você já disse, né? Eu sou Pedro Caldas. Eu já trabalho com audiovisual há 25 anos. Nesses 25 anos, eu já fiz um bocadinho de tudo. Trabalhei com publicidade no começo da carreira, durante 7 anos com produção de publicidade, onde eu aprendi bastante de produção, conheci bastante gente. É um mercado muito, muito ativo e que ferve, né? As coisas são para ontem, sempre naquela estiga. E depois de um tempo trabalhando com produção, eu comecei a me interessar mais pela parte de fotografia, de cinegrafismo e tal, e comecei a sair filmar por aí, né? Então, aí fiz muita coisa com turismo, turismo e documentários, né? Que me possibilitaram conhecer bastante o Brasil, alguns países aí do mundo, e a gente está sempre imerso, né? Numa realidade diferente da que a gente vive, né? Que acho que é uma das coisas legais do audiovisual, né? Que a gente, dependendo da área, né? Obviamente, do projeto, você acaba virando um profundo conhecedor de determinados temas, né? Então, nessa jornada aí, eu já embarquei em vários universos diferentes. E aí, depois dessa onda de cinegrafista e tal, comecei a realizar também algumas coisas. Então, fiz um documentário sobre música em São Paulo, sobre música de improviso, né? O Repente e tal. Depois fiz outros documentários. Esse como chama? Esse chama Versificando. É de 2008. Na época ainda estava... Hoje em dia é uma coisa bem popular, assim, né? E bem conhecida e divulgada. As batalhas de rima, né? Então, Batalha da Matrix, Batalha sei lá, tem várias, né? Na Paulista, no centro. E na época ainda era uma coisa que estava começando, em alguns lugares de São Paulo tinha, e aí a gente se interessou. A gente fazia alguns clipes de rap, né, também, lá nas antigas, quando eu comecei. Então já conhecia bastante gente do meio do rap. E aí a gente se interessou por esse tema. Enfim, aí também depois fiz um outro documentário que chama São Vito, sobre um prédio que agora vai ser um Sesc, né? O Sesc já está em fase de obras lá, já está quase terminando. Mas na época era um prédio considerado o maior cortiço vertical da América Latina, né? E a gente fez como conclusão de curso da faculdade. Depois, para frente, a gente ficou parado e tal, e a gente conseguiu uma verba para finalizar ele. Finalizamos. Eu subi no YouTube tem um ano ele, já tem 40 e tantos mil views, assim, milhares de comentários e tal. Bem legal, assim, surpreendente até o quanto esse prédio faz parte do imaginário da cidade e quantas pessoas têm curiosidade de conhecer, né? Então, foi um registro, digamos, sem muitas pretensões na época, como um trabalho de faculdade e tal, mas que hoje em dia, com esse olhar de 20 e poucos anos depois, vejo que tem uma relevância grande, assim, e aí entra um pouco do que eu queria falar depois, a importância de registrar as coisas e tal. Mas depois ainda realizei alguns outros documentários, tem vários médias-metragens, né? E aí o último foi esse que é o Lumina, que na verdade é um projeto que a gente escreveu através da lei de incentivo, teve o patrocínio da CPFL, Energia, e a gente concluiu ele agora, né, no final do ano passado, e agora vai para o mundo também. É um média-metragem que a gente
a gente se baseou em 10 palestras, né, que foram realizadas em Campinas, sobre esse assunto, e aí, a partir das palestras, as palestras faziam parte do projeto, né, como uma maneira também de discutir, de promover a difusão dessas ideias e de vários pensadores diferentes, e a partir dessas palestras a gente fez um recorte para um documentário de 26 minutos, que traz várias perspectivas, assim, Linguagem e Transformação, né, o nome original do projeto, e a gente, dentro dessas diversas áreas do palestrante, conseguiu ter várias perspectivas digamos, de novos paradigmas, né, da linguagem, e também uma leitura de antigas formas de se comunicar, né. E aí, nosso desafio, na verdade, era conseguir trazer humanidade, né, porque os assuntos eram bem diversos, então acho que a gente conseguiu trazer uma unidade e uma cadência para o filme, utilizando também imagens externas, né, tanto de coberturas da cidade, então a cidade em movimento, né, as luzes da cidade e tal, para ilustrar um pouco aonde que está acontecendo, né, aonde as pessoas estão conversando e onde estão se comunicando, de que maneira. E também veio a ideia de projetar essas imagens não, projetar alguns trechos das palestras pela cidade. Então, para ter qual que seria a palavra? Seria quase uma, como é que é? Me ajuda, Deac, Não, metalinguagem, assim. metalinguagem. Eu fiz um clipezinho aqui com essas imagens. Deixa eu colocar para a gente ir falando. Você vai comentando enquanto vai aparecendo aí. Então, aí o Paulinho Fluxus, né? Ele tem esse trabalho de projeção. Paulinho é super amigo meu, cara. Não sei se você sabe. Não sabia, que legal, cara. Ele é bem legal. Eu conhecia ele só pelas redes, e aí tive a oportunidade de conhecer, né, agora. Mas ele tem um trabalho super importante, ele é, enfim, ativista de várias causas e tal. E ele me chamava atenção, assim, eu seguia ele, me chamava atenção o estilo dele e também a proposta, né? Essa proposta de intervir nos espaços, né? Porque uma imagem fala mais como é que é? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, às vezes, né? Não é? Dizem isso, dependendo da palavra e dependendo da imagem, lógico. Mas e aí a gente teve a oportunidade de conhecer ele, que é outra coisa que o audiovisual proporciona também, como é uma coisa que dificilmente você consegue fazer sozinho, né? Não que não seja possível, mas assim, o mais comum formar uma equipe, né, que você tem afinidade, ou não, mas enfim, normalmente você está inserido numa equipe com uma função específica dentro daquele trabalho, né? E ele te possibilita conhecer muita gente de diversas áreas, né? Então foi mais uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer aí ao longo desse caminho. Conta um E pouco aí, dessas. Se quiser terminar, depois eu te não, estava aqui já Essa- devagando, essas, devagando. essas palavras aí e essas frases, de onde vieram? Do textos das pessoas que falaram ou isso é coisa do Paulinho? Não, na verdade, a gente conversou com ele, né? Obviamente, ele, como artista, a gente bateu uma bola, mas são trechos tirados das palestras. Certo. Então, a gente, assistindo o material que tinha, a gente selecionou algumas imagens, algumas palavras, né? Ou frases para serem projetadas, que que fossem mais, não digo mais fortes, mas mais com uma mensagem direta, assim, né? Então, dentro dessas palestras todas, a gente escolheu uns trechos que a gente achava que comunicavam melhor e fizemos essa projeção, né? Essa interferência, na verdade, na cidade, que também, assim Isso aí como eu as achei demais. palestras que atingem um outro público, né? Que o filme vai atingir um outro público, as imagens também acabaram atingindo algumas pessoas que estavam passando por ali. Não que isso tenha sido uma ação muito
formação rápida, né? Então a gente projetava para filmagem e tal, mas aquilo ficava ali um pouco, e aí sempre tem alguém que para, olha, o que estão fazendo? Ah, legal, tal. É uma coisa diferente, né? Para quem está na cidade ali, sempre com a mesma paisagem, né? De concreto. É uma, sei lá, uma distração e uma interação que a pessoa também tem ali no caminho para o trabalho, voltando para casa, enfim, era uma coisa que a gente queria provocar também. Mas, estava esquecendo de falar também, esse filme eu fiz junto com direção com o Leonardo Virno, o Paulinho fez a projeção, o André Marques e o Vinícius Collet, são 2 parceiros, também fizeram a cinematografia, André Marques Albuquerque, vulgo Desola, e edição, finalização, enfim, tem muita gente envolvida, trilha sonora, tem muita gente envolvida no filme, depois nos créditos está lá todo mundo, dá para ver. Mas é o que eu estava falando, a equipe, por mais que seja a gente pensa documentário ou as coisas, mas é sempre uma equipe razoavelmente composta, assim, né? São muitas funções e cada função é muito especializada, né? Dentro do audiovisual. Então, a gente acaba trabalhando com bastante gente. E vocês fizeram isso em uma noite? Foi uma diária aí de filmagem? Uma saída? Então, foi com o Paulinho, foi um dia. Ele fez, na verdade, um dia de teste, né? A gente fez um teste. Essa imagem que está agora passando foi um teste, que é lá por acaso, do quintal dele. Que a gente queria testar a espessura da letra, porque também não dá certo de primeira, né? Isso é outra coisa. Tem fonte, espessura da letra, tamanho para encaixar Dá nos para ler de lugares. longe, né? Se dá... Se dá de longe e tal. Então, assim, foi não chegou a ser uma noite, mas um tempo lá na casa do Paulinho para fazer esse teste, que a gente acabou aproveitando no filme uma imagem, e aí um dia de gravação mesmo, uma noturna, umas 5, 6, 7 horas Tudo fazendo isso? essas imagens, porque eram bastante lugares e tal, a gente foi andando e, enfim, até Mas aí preparar também, é isso, começou às 6 da noite, 7 da noite, foi terminar meia-noite, 1 da manhã. meia-noite, 1 da manhã. Porque também tem isso, a gente, cada lugar que chega, até acertar o tamanho, assim, o Paulinho, ele precisa de um tempo, a parte de gravar é muito rápida, né? Ó, o obelisco. E aí também a gente tentou em lugares... Bom, voltando, desculpa. Aí a gente gravou 6 horas e depois uma outra diária com o Colé para fazer imagens da cidade, de cobertura e coisas de movimento da cidade sem a projeção, né? Uhum. Gente, eu achei que funcionou bem, assim, eu gostei bastante, assim, de ter feito essa experiência, assim. E aí o Colé depois fez as imagens da cidade, a gente fez umas imagens da cidade para compor, para ter mais fica mais rico, né, o filme de imagens, assim, e ilustrar melhor as coisas que a gente estava falando, assim. Ficou super legal. É, Esse aí nas árvores, sobretudo, eu achei muito bonito o efeito que deu nas folhas e tal. ficou massa mesmo, eu também gostei. E o Collet também, que fez as imagens da cidade depois, ele é um poeta visual, né? Ele é um cara que tem um olhar também bem diferenciado, assim, uma pessoa que enxerga as coisas de outra maneira já, e super, super parceiro também, e fez essas imagens de cobertura. Essa cobra que está aí agora, esse já foi uma criação do Paulinho, ele que sugeriu, falou, pô, e se fizesse, além dos textos, né? Falou, tem uma imagem que eu gosto, não sei o quê. E aí a gente também falou, vamos testar em um lugar, ver se dá certo, porque era bem grande, né? Ela era bem comprida. E aí a gente E fez você está captando do mesmo lugar onde ele está projetando, ou você foi para outros lugares? Porque eu vi até que talvez tenha um drone em algum lugar captando, a gente também deu tinha o essa drone. impressão. Não, a gente estava captando, na verdade a gente estava perto dele sempre, do lado dele, assim, a câmera fazendo essa da projeção, mas também algumas com drone, então tem prédios, a gente aproveitou também para tentar fazer
projeções em lugares mais altos e tal, que a gente conseguisse com o drone fazer essas imagens. E também funcionou bem, assim, foi... Para o drone a gente tinha autorização de todos, então, assim, para ficar registrado. Deixa eu te perguntar outra coisa, Pedro. Também pergunta dos estudantes lá. Ah, Sempre vem, né? Como é que você ganha a vida aí, né? Como documentarista. Assim, como é que foi esse seu processo de ir pegando jobs? Hoje você faz só isso? 100% do que você ganha vem de trampos da produtora? Como é que funciona a tua vida estruturada aí? E como que você foi chegando nesse lugar também? então, eu desde os 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, 17 para 18, eu me sustento do audiovisual. Vezes melhor, vezes pior, né? Assim, mas com o tempo a gente vai ganhar. É vida de freelancer, né, cara? Então, com o tempo a gente vai se acostumando a essas altas e baixas, tal, e não fica muito nervoso. Às vezes você fica, às vezes a gente fica um pouco nervoso, né? Mas mais com situações que a gente vê no mundo, né? Como que estão acontecendo hoje, que aí você começa a se questionar como é que vai ser, né? Com nossos filhos e tal. Isso é mais preocupante, assim, do que o salário do mês que vem, assim, para mim. Mas sim, eu sobrevivo desde então do audiovisual. Eu não faço só documentários, na verdade, assim, durante muito tempo eu trabalhei com publicidade. Hoje em dia ainda faço alguns freelancers assim de publicidade, mas aí como cinegrafista. Então, como hoje em dia tem muita publicidade que é para o Instagram ou para as redes sociais, né, com cara de conteúdo, com cara de documentário e tal, a gente acaba tendo esse tipo de trabalho também, que eu faço com alguns parceiros, mas esses não sou eu como produtora, né? Eu vou como prestador de serviço sou cinegrafista, né? Além de diretor de documentários e tal, eu também continuo trabalhando como cinegrafista e editor de vez em quando, né? Uma coisa que exige muito tempo, assim, né? Para você editar alguma coisa, você tem que ter uma dedicação muito grande, é que às vezes eu não consigo. Então, algumas coisas menores eu até edito também. E os documentários que eu realizo, e aí somando tudo isso, dá para pagar as contas e ter o mínimo de conforto, digamos assim. E tem sido Mas assim nos últimos muitos anos já, então. nos Desde os últimos, 18 anos aí. desde os 18 anos que é assim, aí tinha Você tá fases com que quanto agora, Pedro? 45, e É. aí eu tive filho, né, 12. Aí a vida ficou mais séria um pouco e tal. Antes eu trabalhava, eu gostava, ainda gosto, né? Eu acho que, assim, quando eu tô cinegrafista e tal, eu me divirto. Você falou teve filho 12, o quê? 12 o Há 13 quê? anos, aí a vida ficou mais séria, né? Aí eu comecei a levar mais a sério as coisas e tal. E até teve uma filmagem que a gente fez com uma fábrica de brinquedo famosa, antiga, e o dono da fábrica virou pra gente e falou assim, um amigo meu sócio estava grávido na época, meu filho veio um pouco depois, falou assim, não se preocupa, ele estava meio tenso, falou, não se preocupa que filho é fartura. E, assim, não que não seja para se preocupar, né? Às vezes nem não é para todo mundo que a vida é igual, né? Tem gente que, enfim, tem mais sorte, às vezes. Mas eu, desde que meu filho nasceu, eu comecei a acreditar no que ele falou, assim, que as coisas começaram também por conta de comprometimento e de outras coisas. Sempre tem funcionado, assim. Tem um ditado italiano que diz alguma coisa como o filho traz o pão. É, meio nessa linha assim. Mas é verdade. Você também tem filhos, né, Deac? Tenho duas, né? Uma vai fazer Duas filhas. 16, a outra vai fazer 11. E, Então, e aí acho que você vira alguma chavinha, né? Para de gastar com besteira, talvez, exatamente. ou É tanto, isso. ou tanto com É tanta isso. besteira. É claro Corta que a uns, gente fala, corta uns é, hobbies, né? Que é, não... é isso que você disse, a gente fala desse lugar do nosso super privilégio, né? Não é assim para todo mundo, mas eu acho que essa chavinha de, bom, agora eu vou ter que trabalhar sério, né? Se faltar dinheiro, não sou só eu que vou passar fome, É, né? não, é É, isso. É fica isso. mais, fica mais
fica mais atento, né? Acho, para só querer saber do que pode dar certo, assim, né? Tipo, Bom, vou falar um pouco, vou voltar no filme, falar um pouco das palestras, né, que a gente teve a participação de pessoas muito boas, assim, que com visões de mundo muito diferentes, né? Então foi bem legal, assim. Vou aproveitar, posso ler a sinopse aqui? Porque a sinopse já resume um pouquinho claro, aqui. pode ler. Então, é Lúmina, né, que é um filme meu, Pedro Caldas, do Leonardo Virno, de 26 minutos. Aí, ó, Lúmina é o título do documentário média-metragem que reúne fragmentos das ideias de 10 pensadores de diferentes áreas do conhecimento, propondo um olhar sobre o lugar que a linguagem ocupa em suas análises. Numa noite úmida da cidade de São Paulo, o artista visual Paulinho Fluxus faz da arquitetura urbana um plano de iluminação dessas ideias, projetando tais fragmentos por onde passa. Não, acho legal que a sinopse tem um jeito mais bonito de falar o que eu falei, né? Que é isso, a gente quis fazer da arquitetura da cidade um pano para a iluminação dessas ideias, né? Então, é projetar o próprio cinema, né? Já é uma arte interessante, assim, que ela é projetada, né? Então, é isso, ela já tem projetada e refletida, né? Porque a gente vê reflexo, né? Do que está sendo projetado. Então, são metáforas que o cinema carrega, né? Que é intrínseco a ele, assim, que já diz muito sobre o que é a arte, né? Que se propõe. E aí tiveram algumas palestras, né? Então, vou citar aqui os palestrantes, só para ficar aqui também registrado, foram muito bons, que é a Ana Sui, o Pedro Ambra, o Túlio Custódio, a Isabela Venturosa, o Gabriel Guarino de Almeida, o Gil Rodrigues, a Cláudia Cavallini, o Marcelo Ferretti, o Alfredo Simonetti e o Pedro Desante. E eles, assim, cada um numa especialidade diferente, né? Então, a gente tem desde de especialistas em cultura e comunicação da China, na China, né? Que são outros símbolos, né? E outra maneira de perceber o mundo, quanto psicanalistas, psiquiatras, comunicadores. Então, assim, é bem diverso, assim, são bem diversos os palestrantes, e isso está posto no documentário. Quando você vê ele, você percebe essa diferença de percepção do mundo e da própria linguagem, né, entre eles. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que me veio na cabeça, numa entrevista que eu fiz, não para esse documentário, mas há pouco tempo, mas que cabe aí, que é assim, a gente consegue perceber o mundo na escola. Na verdade, no primeiro colegial, eu aprendi que não existe pensamento a não ser em forma de linguagem, né? E isso é uma coisa que, na época, me dava um certo estranheza, assim, pensar, né? A gente tem outras maneiras de pensar, né? Quando a gente sonha, quando a gente... Assim, é profundo, mas, assim, a maneira que a gente estrutura o nosso pensamento é a partir da linguagem. Então, de acordo com a sua linguagem, você estrutura seu pensamento de uma maneira. Então, por exemplo, os povos originários, para dar um exemplo aqui, eles não têm... Você não vai falar assim, esse fone... Não, fone é um exemplo ruim, né? Mas, sei lá, essa terra é minha. Não existe, né? Esse possessivo, Essa né? ideia, né? Esse pronome possessivo. E... Então, isso já estrutura como você enxerga as coisas. A partir do momento que a gente tem uma linguagem mais elaborada, digamos, né, ou menos elaborada, o nosso pensamento também fica mais elaborado ou menos elaborado, né? É até uma coisa que no 1984, lá do Orwell, né? do Orwell, ele coloca bem, né, que o projeto deles é diminuir o dicionário até virar um nada, né? Assim, eles vão tirando palavras e tirando palavras ao ponto das pessoas não conseguirem mais pensar na possibilidade
de transformação ou de conseguir enxergar aquela realidade, né? Você começa a funilar. Então, eu acho que o filme é um pouco isso, assim, ele tem essa ideia de fazer a gente pensar e entender a importância da linguagem, na verdade, quão importante é a linguagem, que hoje em dia também, dentro de outras ferramentas como telefone celular e redes sociais, isso aqui também vai se tornando mais simples e mais complexa, né? Ao mesmo tempo, dependendo da maneira que você olha, e dependendo da geração também que está vendo, mas que é muito importante a gente ter esse olhar para a linguagem no sentido de conseguir entender primeiro o pensamento nosso de outras pessoas, né? Quanto mais rica for a nossa linguagem, mais capacidade, quanto mais línguas a gente falar, quanto mais a gente perceber outros idiomas e tal, mais formas nosso cérebro vai ter de criar conexões ali e tal, e se torna cada vez mais importante, acho que dentro desse mundo que a gente vive hoje, pós-moderno, sei lá como dizer, que as coisas são feitas mediadas por inteligência artificial, ou são criadas, né? Nem existem, a gente está vendo aquilo, então são símbolos, signos, códigos, que estão sendo criados que a gente, às vezes, nem percebe, ou se percebe, às vezes, não tem... Se a gente não tiver digamos, esse conhecimento, essa riqueza na nossa linguagem, a gente não consegue nem diferenciar o que é humano, o que não é humano, o que é mentira do que é verdade, o que é, entendeu? É uma foto feita e o que é uma foto criada. Porque é difícil, você não tem um repertório, se você não tem uma linguagem complexa, é muito fácil de fazer que nem o Grande Irmão faz, né? No livro do George Orwell, que é controlar, né? Vigiar e controlar, né? E acho que a importância da gente ter que é o que a gente com o filme quis, trazer essa importância de enxergar o mundo de várias maneiras e da importância da comunicação e da linguagem para as pessoas conseguirem não ser refém do que está por vir, né? A gente não sabe ainda, mas acho que quanto mais a gente estiver preparado e conseguir ler, enxergar e ver as coisas como elas não de fato são, porque a gente já vê tudo distorcido, mas da maneira mais transparente, é melhor, né? Para a gente não ser enganado, não cair em golpe, e crescer, né? Intelectualmente e também como seres que habitam esse planeta aqui, né? Respeitar mais, abusar menos, essas coisas que estão na ordem do Pedro, dia. você está indo para quase 30 anos de audiovisual, é isso? É isso, quase 30 Começou com anos. 18, tá, né? Ok. Olha aí. Me conta uma coisa um pouco da sua experiência aí durante esse tempo todo, tipo, na linha assim, dicas também, mas assim, dicas para os estudantes, mas queria te ouvir também sobre, não sei, trabalho mais que te deu mais prazer, trabalho que foi mais difícil fazer. Você lembra disso, assim, uma Sim, retrospectiva aí? sim, com certeza. O mais difícil é sempre o último que você acabou de fazer. Porque depois que passa um tempo, já fica tranquilo, assim. Não, eu acho que assim, Mas não teve nesses algum que deu um 28... BO maior também, ou alguma coisa que foi, não sei. Os Ó, estudantes me perguntaram isso um dia, e eu fiquei pensando também com a dificuldade, porque é o que você fala. Depois que o tempo passa, né, você até esquece os BO, assim. exatamente. O mais difícil é o último, mas assim, eu acho que assim, o principal é se planejar, né? Eu acho que assim, que nem acho que qualquer obra de arte, ou que nem qualquer coisa que você vai fazer na vida, que seja fazer uma compra no mercado, você vai e faz uma lista para você chegar lá e Não resolver esquecer, né? rápido. Não Você não esquecer, fica... né? Não precisa voltar de novo no mercado, né, depois. Exatamente. Não ficar dando volta à toa. Ah, lembrei tal coisa, tá lá do outro lado e tal. Então, acho que a primeira coisa é se planejar bem. Então, ter
ter tudo o máximo, né, estruturado do que você quer fazer. Quer dizer, antes de tudo, vai, então vou tentar elencar por importância, no meu modo de ver. Primeiro, saber o que você quer filmar, porque o filme, o mesmo filme, você pode fazer ele de todas as maneiras possíveis, diferentes. Você pegar uma ideia e dar para 100 diretores diferentes, realizadores, não vai sair 2 filmes iguais. Então, assim, porque cada um sabe o que quer, em teoria, né? Ou se não sabia, depois na edição teve que resolver e fazer acontecer. Então, e isso leva tempo. Então, assim, quanto mais objetivo você tiver, ou quanto mais você conseguir enxergar lá na frente o que você quer como resultado, menos tempo de gravação você vai ter, porque você não vai precisar ficar entrevistando a pessoa 2 horas, porque você sabe que você só vai usar 10 minutos no filme, no máximo, então não tem por que você ficar 5 horas entrevistando a pessoa. A não ser que seja para fazer um acervo, mas aí depois a gente pode entrar nisso. Então, se você sabe o que você vai fazer, você otimiza a filmagem, você planeja bem, então você sabe o que você vai precisar, quantas pessoas vão precisar na equipe. Então, sei lá, você vai fazer uma cena que você vai... É um documentário, mas tudo bem, você vai querer fazer isso no meio da Paulista, com movimento. O que você vai precisar para isso? Que tipo de segurança você precisa ter? Que tipo de precaução você precisa tomar? Que tipo de equipamento você vai usar? Então, assim, quanto mais planejado antes, a pré-produção, né? Normalmente, assim, num longa-metragem, por exemplo, para cada mês de filmagem, de gravação rodando, você tem pelo menos o triplo de pré-produção. Então, imagina que você fica 3 meses produzindo, pré-produzindo, organizando tudo, para depois filmar um mês. No documentário pode ser menos, pode ser mais, dependendo do documentário que você tiver em mente, mas na média é isso. Então, você precisa ter um tempo bom antes de pré-produção para deixar tudo arranjado, fechar os entrevistados, os lugares, tudo aquilo que você vai querer realizar. É bom também... Espera aí que o Deac saiu. Boa. Tá aí? Então, tudo aquilo que você vai querer filmar, né? Bom, vou seguir falando. Na verdade, o Deac teve um probleminha técnico, que tem isso também nas gravações. Às vezes a gente tem muitos problemas técnicos, entendeu? Para resolver leva tempo. Então, outra dica, salve Deac. Pronto, olha aí. Eu só te ouvi falando problemas técnicos. Não, é que eu estava falando que o Deac tinha saído que teve problemas técnicos e que isso acontece também nas gravações. Então, você está num documentário, às vezes tem algum problema que você não estava esperando e que você tem que resolver ali naquele momento. Então, é bom sempre ter uma folga de tempo, para você fazer as coisas com calma e tal. Então, como eu estava falando, ter uma lista bem certinha de tudo que você vai precisar, de como você vai precisar. Eu trabalho com caderno ainda, tem gente que prefere tablet e tal, eu gosto de ter tudo escritinho, a minha letra. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre anoto, pesquiso, tal, anoto, até chegar onde a gente quer, né? No lugar que a gente deseja. Então, isso é uma dica boa também, sempre programar bem as coisas. No dia da filmagem, não se estressar, uma dica boa também, respeitar todo mundo, entender que as pessoas não são máquinas, que erram, que às vezes alguém esquece alguma coisa, e não é porque a pessoa quis, o que aconteceu. Você é um cara calmo, né, Pedro? Acho que essa é uma... Não é? Eu sou bem calmo. Sou calmo, assim, na hora de falar, né? Assim, na hora de falar e de conversar, eu sempre fui calmo, mas na minha cabeça não tem nada calmo. Sempre a milhão. Tô sempre a milhão, mas o que é bom também, que assim, raramente eu sou bruto, assim, na verdade. Às vezes acontece, você tá mais estressado e precisar as coisas, sabe, você falar de um jeito que você percebe, mas eu percebo na hora que eu não fui legal e depois peço desculpa e tal, que nem uma pessoa madura de 45 anos, digamos Né? assim. Mas a gente erra, todo mundo erra, e acho que errar faz parte do aprendizado, então, principalmente quem está estudando cinema e tal, é isso, vai dar muita coisa errada,
E a gente tem que passar por cima sem E estresse, tranquilidade, porque né? Eu acho que a gente também não é cirurgião, né? Eu tenho a impressão que quem é médico e errou ali, morreu a pessoa na sua frente porque você errou, aí é grave, é é grave. mais grave do que, pô, acabou a luz, esqueci de trocar a bateria, sei lá, né? Tipo, ó, queimou aqui a iluminação, vai ter que refazer essa cena. Tudo bem, Super né? normal. Vou chegar tarde na janta, tipo, né? Tá E bom. é isso. Tem coisas que, assim, tem aquele ditado antigo, né? Que, assim, existem os problemas que a gente pode resolver e os que a gente não pode resolver. Sabedoria é saber distinguir os dois, né? Isso. Então, é isso. Tem coisa... O que você pode resolver, você resolve da maneira melhor possível, pensando, sem estresse, você começa a ficar louco, você faz besteira e tal. E o que você não pode resolver, Né? medita, entendeu? Meditar. Resolvido está, né? Se não pode Exato. resolver, tá, já estão pronto. Não tem que... E aí, o que eu estava falando? Mas é isso, acho que o principal é respeitar mesmo, assim, o tempo das pessoas também, cada um tem um tempo. Acho que se todo mundo conseguir planejar bem e respeitar o outro, o filme fica redondo, entendeu? E todo mundo volta para casa feliz, sem dor de cabeça, sabendo que sempre vai dar problema, sempre, não vai ter, não tem. Nunca fiz uma filmagem na minha vida que saiu exatamente como eu imaginava. Não sai como você imaginou. Mas aí chega na hora, você tem que ter lucidez para olhar e falar, bom, então, com esse limão, eu tenho que fazer uma limonada. Ok, entendeu? É o que tem. E E, tirando os BOs, conta uma experiência boa aí sua também. então, BOs, eu nem falei de BOs, né? Mas BOs tem muitos, vários, sempre. Assim, mas É, não vale uma pilha, contar. né? Não vale Mas contar. e o que foi um documentário que você gostou de fazer? Um trabalho Então, eu acho que, legal aí. assim, específico, por exemplo, no Versificando, teve uma coisa interessante que eu entrevistei, foi um filme basicamente cabeças falantes, né, como a gente diz. Então, eu entrevistei muita gente mesmo, mais do que eu devia, por inexperiência e tal, porque depois que você entrevista a pessoa, você cria um certo comprometimento em usar aquela pessoa no filme, né? Você não vai lá e dedica seu tempo e o tempo da pessoa para depois deixar a pessoa de fora. E que é um compromisso também, que eu acabei aprendendo muito com esse filme nesse sentido, de eu quis falar com 50 e tantas pessoas, fazer um filme de 50 minutos. Então, com mais rimas, improviso, batalha. Imagina, 1 minuto por pessoa. E aí, assim, foi uma loucura, a edição... Foi bem legal o filme, acabou passando lá no Festival de Filmes do Mundo de Montreal, a Ancine até depois pagou a passagem para eu ir lá ver o festival e tal, então foi bem legal, foi uma experiência bem boa, assim, que o audiovisual me trouxe, assim, de conhecer outro país e assistir muitos filmes e tal, participar de festivais, que eu acho que é muito legal isso de participar de festivais, a troca que tem entre os participantes e tal. E, e eu vi, por exemplo, Emicida era criança, não tinha nem entrevistei ele, ele já era Emicida, mas não, era o Leandro Roque de Oliveira ainda. O Criolo também não era famoso ainda, era camarada meu, assim, eu via ele sempre, tal, não sei o quê. E outros tantos também, do samba e tal, que você vê, assim, o quanto também as coisas mudam. Fica muito claro, assim, sabe? Quando você vê uma coisa acontecer, assim, forte, impactante, assim, a, o poder mesmo de transformação da arte, sabe? Que você fala, nossa, meu, caramba, como que... sabe? Uma coisa muito rápida e muito coisa de um ano, nem um ano, porque é de uma hora para outra mesmo, assim, tipo, faz assim, Os caras e, estouraram, né? e foi interessante ver, assim, os dois e partilhar, fiquei feliz com o sucesso deles, né, e partilhar, assim, um momento de transformação brutal, assim, da pessoa, sabe? Que você fala, caramba, meu, que, que loucura que é o entretenimento, assim, que de uma hora para outra a pessoa tava ali a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa, com a mesma qualidade, mas chega num momento que, por algum motivo de sorte ou de ter um olhar de uma pessoa de dentro do mercado, enfim, várias coisas que impulsionam aquilo de uma maneira feroz. E
Essa foi uma experiência legal, mas diversas outras, assim, acho que as coisas simples mesmo, assim, de você estar na rua e conversar com as pessoas que você jamais imaginou conversar, entrar nos lugares que você jamais imaginou entrar, sentir na pele coisas que você jamais sentiu, assim, eu acho que isso... E também essa coisa de ver a reação das pessoas, assim, né, quando vem o filme, os comentários e tal, acho que isso também é bem gratificante, assim, quando você... Não digo em números, assim, porque eu nunca fiz nada que explodisse, que ficasse, não sou famoso e nem conhecido, mas, assim, esse pequeno público que a gente tem no documentário e tal, e que, sei lá, essas pessoas, poucas pessoas que se atinge, também é muito legal, assim, de você falar, pô, tô interferindo de uma maneira, ao meu ver, positiva, entendeu? Para a sociedade e para as pessoas individualmente. E aí, nisso também, voltando ao primeiro ano, colegial, tinha um professor que ele falava assim, tinha uma pessoa andando na praia e tinha um monte de caramujo na praia. E o cara ia, pegava um caramujo e jogava, né? Não sei se você já ouviu essa, jogava no mar. Não. Aí, beleza. Ia andando, pegava outro, jogava. Aí chegou um cara e falou, meu, quantos caramujos tem aí? Qual a diferença que vai ter se devolver um caramujo para a água? Na maioria vai morrer aí tudo. Ele falou, não, tudo bem, mas para esse vai fazer diferença. E aí é isso que eu penso um pouco, assim, que a gente faz uma pequena diferença, quer dizer, para a sociedade, são uma formiguinha, né? Todo mundo, vários filmes com várias ideias, tal, vão ali colocando lá um tijolinho, um cimentinho e tal, não sei o quê, mas a gente faz parte você também como realizador, faz parte dessa construção da sociedade, entendeu? Que todo mundo faz, todo mundo, assim, cada um do seu jeito, né? Assim. E aí é uma coisa que eu vi que já deu tempo, mas que eu queria concluir também só, que eu acho que o nosso principal papel, assim, como documentarista, ou como realizador, ou como fotógrafo, ou como pessoa que trabalha a imagem, é um acervo que a gente vai criando que a gente não tem nem noção hoje em dia, né? Assim, que são coisas que isso aí ficam, se a gente, digamos, manter bem o material, né? Conservar, ter acessível, enfim, se a coisa tiver, que hoje em dia com o digital é mais fácil, né? Um pouco assim, mas do que os filmes antigamente, que apodreciam, se perdiam e tal. Mas acho que o nosso papel principal é na construção da história que vai ser recontada lá para frente, entendeu? Então, daqui a muitos anos, séculos talvez, ou sei lá, a história ela vai ser recontada, né? Vai ser Hoje em dia a gente está vivendo ela, já tem gente coisando, mas esse olhar lá da frente vai se utilizar desse material, desse acervo que está sendo produzido, principalmente, lógico, todo mundo hoje em dia com o telefone está registrando coisas, isso vai servir para o antropólogo daqui a 100 anos, mas assim, com profundidade e com digamos, com uma profundidade mesmo, com um tom de realismo, digamos assim, né, de uma maneira que você perceba aquela coisa como era naquela época, né, daqui no futuro. Eu acho que isso também é um dos principais trabalhos que a gente faz, assim, de manter essa história para frente, entendeu? Então, assim, essas histórias que a gente está contando vão ser vistas e revistas daqui a muito tempo e vão ser uma peça desse xadrez, desse quebra-cabeça que vai ser a história daqui a 1000 anos, que nem quando a gente olha para os romanos, que a gente vai acha um mosaico ali, faz uma escavação e acha um pedaço de um jarro que tem umas pedrinhas incrustadas e fala, isso é do século tal, então eles viviam assim, buscavam água de tal jeito. A gente está fazendo um pouco isso, entendeu? A gente está... Vai ser a matéria-prima, digamos, dos antropólogos, historiadores e tudo que é produzido de literatura e filmes e documentários vai servir para olharem a nossa sociedade de hoje. Então, acho que tem o papel da gente fazer uma coisa que a gente gosta, 2, de trazer para um público coisas que, de repente, não estão acessíveis ou na mão dele, conhecer realidades diferentes hoje em dia e contribuir para essa construção desse pensamento, dessa linguagem, das formas de enxergar o mundo de hoje, e também
vai servir para daqui a 100, 200 anos olharem e falarem, poxa, então tinha um prédio lá em São Paulo que chamava São Vito, poxa, olha como os caras viviam, coisa e tal, nossa, não tinha nem telefone celular, caramba, os caras tinham que pegar água de tal jeito, X, né? Mas, assim, são contribuições que a gente deixa para a humanidade, digamos assim, para que restar, o que houver, e se Oxalá for grande, a gente vai dar a volta e vai ter um mundo bom para os nossos filhos e netos. Que bom jeito de encerrar, otimista aí também, né? Tem que ser, né? Ó, te agradeço, Pedro, pelo tempo aí, pelo papo. Eu que agradeço, Deac, mais uma vez aí, sempre bom falar aí com você. Vou E levar essa história também... do caramujo aí, que eu gostei demais. E penso, inclusive, né, dando aula ali, tipo, tem um caramujo no celular, tem outro dormindo, tem outro que não entrou ainda, Exatamente. mas tem um caramujo lá prestando atenção. Exatamente, é isso. A vida é assim, né? A gente não vai conseguir salvar o mundo, nem sei se o mundo precisa ser salvo, né? Quem precisa é a humanidade, mas de qualquer jeito. Mas, assim, a gente dá a nossa contribuição para que dias mais felizes venham por aí, né? Que a gente consiga enxergar com a lente certa as coisas que estão acontecendo. Muito bom. E muito bom, Deac. Obrigado aí mais uma vez aí. Espero ter. Eu sou sempre desse jeito, né? Falo muito, sem muita lógica e sem muito coisa, mas é orgânico. Vai indo. Tamo junto. Ainda não somos inteligência artificial, né? Ainda não. E eu ainda tenho esse problema de não. Eu gosto de fazer as coisas de improviso, sabe? Eu tenho esse lance, assim. Mesmo que eu tivesse feito, eu fiz uma listinha pequena, básica aqui do que falar, mas mesmo que eu tivesse feito tudo certo, eu ia devagando. Por aí que eu gosto de falar mesmo. Então, Fica mais legal, fica mais legal. Assim. Obrigado obrigado, demais, Deac. meu querido. Qualquer Boa coisa, estamos semana aí. aí. Você Valeu. também, velho. Boa Um semana abraço. aí. Boa. Valeu.